e a gente vai para a nossa terceira aula, que é sobre balanceamento de reações químicas. Passa aí para mim, por favor. Então, vamos relembrar um pouquinho. O que é o cálculo estequiométrico? Como a gente viu na aula passada, é a representação em quantidades, e essas quantidades podem ser em várias unidades, como mols, massa, volume, e essas quantidades nos indicam sobre os produtos e reagentes dessa transformação química, que vai ser a nossa reação, que é como diz o slide. Como representamos uma transformação química? A gente vai representar através de uma reação, que a gente vai ver que é como se fosse uma receita. Passa aí, Lígia, por favor. Então, a gente pode representar uma reação química como se fosse uma receita. Vamos pensar que a gente quer fazer um misto quente, seguindo o mesmo exemplo da aula anterior. Então, a gente vai precisar de 2 fatias de pão, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto. Antes da seta, a gente tem os nossos ingredientes, que vão ser os nossos reagentes. Depois da seta, a gente tem os nossos produtos, que é o misto quente. E ali em cima da seta, a gente tem a sanduicheira, que geralmente vai ser o catalisador ou alguma coisa que a gente utilizou naquela reação. Nesse caso, a gente usou a sanduicheira para ter calor. E o que a gente precisa observar? Que antes da seta, nos meus ingredientes, eu tinha pão, queijo e presunto. E depois, mesmo quando eu transformei e fiz o misto quente, eu continuo tendo as mesmas quantidades. E é isso que a gente vai ver nas leis ponderais do cálculo estequiométrico. Só falando, então, tem reações que não acontecem sem alguma ignição, né? Então, por exemplo, o álcool, ele não entra em combustão com gás oxigênio do nada. A gente precisa de algum calor. Então, algumas reações só acontecem sobre determinadas pressões, ou temperatura, ou luz, ou eletricidade, enfim. Então, a sanduicheira, nesse caso, para fazer o misto, seria como se fosse a fonte de calor para que a reação ocorresse. Então, vocês vão ver em Química A, que vai ter várias reações que acontecem conforme o que a gente vai usar, né? Então, pode ser fatores que influenciam a reação, aliás, dependendo da temperatura, pressão, enfim. Pode passar? Exatamente. Se a gente não tivesse a sanduicheira, nesse caso, não ia ser um misto quente, né? Ia ser um misto frio. Então, por isso que a gente precisa desses agentes várias vezes. Pode passar. Então, agora sobre as leis do cálculo estequiométrico. Essas leis são o resultado de várias pesquisas e observações que vários cientistas fizeram muito antigamente. Como a gente pode ver ali, o Lavoisier é de 1700, então são coisas muito antigas. E essa frase dele é bastante conhecida por nós, e a Lígia também já falou na aula passada, que é nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque se a gente continuar pensando no misto quente, a gente não perdeu o pão, não perdeu o queijo. O queijo derreteu, mas ele não sumiu, ele se transformou. Então, é isso que nos diz que tudo que a gente tem de reagente, a gente tem que ter como produto também. Pode passar, por favor. E aí, quimicamente, como que a gente representa? Reagentes antes da seta, produtos depois. E aí, por exemplo, se a gente tiver uma reação entre carbono e oxigênio, e eu digo para vocês que 12 gramas de carbono vão reagir com 16 gramas de oxigênio. Assim, a gente precisa ter 28 gramas do outro lado, que é a soma de 12 mais 16, né? Então, isso, quimicamente, carbono gasoso, 1 mol, que tem 12 gramas, mais 1 mol de oxigênio, que corresponde a 16 gramas, eu consigo formar 1 mol de CO, que é o monóxido de carbono, que tem 28 gramas. Então, essa reação expressa a lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente transformou carbono e oxigênio
em um outro composto. E aí, na próxima lei, pode passar, por favor. Peraí, o que eu pulei? Ah, sim, o que isso nos lembra é a lei. Pode passar. A próxima lei, que é a lei de Dalton, fala que uma mesma massa de um elemento pode reagir com massas diferentes de outro elemento e formar substâncias químicas diferentes. O que isso significa? A gente tem ali o mesmo exemplo, 12 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio, a gente consegue formar 28 gramas de monóxido de carbono. Agora, se eu continuo com os meus 12 gramas de carbono, e eu vou reagir agora com 32 gramas de oxigênio, que vão ser uma molécula com 2 oxigênios, né? O2. A gente vai ter 1 mol de CO2, que vão ser as 44 gramas. Então, eu mantive a massa de carbono e mudei a massa de oxigênio. Assim, eu consegui formar uma nova substância. Então, é isso que diz a lei de Dalton. E a última lei é a lei de Proust, que fala que as massas de reagentes e produtos que participam de uma reação obedecem a uma proporção constante e definida. O que isso significa? Que se eu mantiver aqueles meus 12 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio, eu vou formar 28 gramas. Mas eu posso multiplicar, porque se esses 28 gramas não forem suficientes para mim, eu posso aumentar essa reação. Então, vamos supor que a gente vai querer um valor bem grande, a gente vai multiplicar por 10. Então, eu vou ter 10 mols de carbono com 10 mols de oxigênio e eu vou formar 10 mols de monóxido de carbono. Assim, as quantidades que a gente tinha lá em cima, em gramas, também são multiplicadas, porque elas obedecem a uma proporção constante, segundo a lei. Então, a gente vai ter 120 gramas de carbono e 160 de oxigênio, para assim formar 280 de monóxido de carbono, que são 10 vezes mais do que a reação inicial que a gente tinha. E aí, no quadrinho vermelho, ele nos diz que se a gente fizer as proporções entre essas reações, né, a primeira básica e a outra que a gente aumentou, a gente vai ter a mesma proporção. Então, inicialmente eu tinha 12 gramas de carbono com 16. Essa proporção dá 0,75. Se eu dividir 120 por 160, quando eu estou trabalhando com 10 vezes mais, eu continuo tendo 0,75, porque o cálculo estequiométrico obedece à lei de Proust e as outras leis anteriores que a gente viu. Pode passar. E aí a gente precisa entrar no balanceamento de reações. Uma reação química é uma reorganização de átomos. É a história do misto quente. Então, a gente precisa garantir que a quantidade de átomos que a gente tem de um lado seja igual à quantidade que a gente tenha do outro. Eu não posso começar com 2 fatias de pão e terminar com só uma no meu sanduíche. Então, é para isso que serve o balanceamento. E a gente vai aprender como fazer isso. Pode passar. Acho que vai ter alguma coisa do misto quente. Tá. O primeiro método que a gente estuda para balancear reações químicas é o método das tentativas. Vamos pensar. Se a gente precisava para fazer um misto quente de 2 pães, uma fatia de queijo e uma de presunto. Se eu quiser fazer o dobro, eu vou multiplicar tudo. Então, eu vou precisar de 4 pães, 2 queijos, 2 presuntos e eu vou ter 2 misto quentes. Isso, ali já está apontando. Então, a gente balanceou. Não adianta eu aumentar só o pão, porque aí do outro lado não vai estar correto. Então, agora a gente vai aprender
Como que faz esse balanceamento? Vamos começar com a primeira reação, pode passar. Ah, o que eu esqueci de falar ali é que os numerozinhos em vermelho que eu multipliquei para fazer o misto quente são chamados de coeficientes estequiométricos. Aqui nesse slide, deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta. Vocês conseguem ver aqui no NH3 tem um vermelhinho ali, né? Um 2, eu acho, não enxergo. É um 2. Esse 2, assim como os outros números, são os coeficientes estequiométricos. Então, aqui, apaguei. Tá. A gente vai trabalhar com a reação que descreve a síntese da amônia. Então, eu estou dizendo que eu tenho 1 mol de nitrogênio com 2 átomos, né? Mais 1 mol de H2, que me dá 1 mol de NH3. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer para ver se uma reação química está balanceada? A gente vai contar se a gente tem o mesmo número de átomos de um lado e do outro. Então, vamos fazer essa contagem. Nos meus reagentes, antes da seta, eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Agora, nos produtos, do outro lado, eu tenho 1 átomo de nitrogênio, aqui, e 3 átomos de hidrogênio. Então, com isso, a gente vê que não está balanceado corretamente, né? Porque as quantidades que eu tenho dos dois lados são diferentes. Então, assim, a gente vai partir para o balanceamento. Agora, vamos pensar. Se eu tenho 1 nitrogênio nos produtos e 2 nos reagentes, eu preciso ter 2 dos dois lados. Então, eu posso multiplicar a minha molécula onde o nitrogênio aparece por 2, que é o que eu fiz ali no quadrinho vermelho. Eu acho que tá a coisinha do slide ali em cima. Isso. A gente multiplicou por 2 e o nosso coeficiente estequiométrico da molécula de amônia ficou 2. Então, agora no próximo slide, a gente vai continuar o balanceamento e vamos refazer a contagem. Agora que eu multipliquei por 2, nos reagentes, eu continuo tendo 2 nitrogênios e lá nos produtos agora eu tenho 2 nitrogênios. Então, tá ok, não preciso mais mexer no nitrogênio. Agora vamos para o hidrogênio. A gente tem 2 átomos nos reagentes e lá nos produtos agora eu tenho 6, porque eu multipliquei aquela molécula. 2 vezes 3, agora eu tenho 6. Então, eu preciso ter 6 lá nos reagentes também. E o que a gente vai fazer? Se a gente só tem 2, a gente pode multiplicar por 3, e aí ficamos com 6, que foi o que aconteceu ali na reação abaixo do quadrinho vermelho. Deixa eu pegar a caneta. Aqui. Aqui, eu tenho 2 nitrogênios para 2 nitrogênios para 6 hidrogênios, e do outro lado eu tenho 2 nitrogênios, 6 hidrogênios. Então, está balanceada a nossa reação. Tu quer explicar um pouquinho, Lígia, sobre ali a proporção estequiométrica? Eu acho que o que a gente pode falar é que esse número da frente, no caso da amônia, a gente sempre multiplica ele pelo número de átomos. Então, sempre que tiver um número de mols, que nem uma molécula de amônia, aliás, 1 mol de amônia, por exemplo, teria 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, com o número 2 aqui na frente, sempre vai multiplicar o número de mols vezes o número de átomos, para fazer esse balanceamento. E aí a gente vai explicar uma outra forma, né, também, depois de fazer esse método das tentativas. E essa proporção estequiométrica dessa reação, a gente pode dizer que ficou 1 para 3 para 2, ou seja, se eu achar a massa de nitrogênio e quiser multiplicar por algo, eu sempre vou ter que multiplicar conforme os números que estão aqui em cima, né? O valor que ele respeita. Qualquer reação sempre vai seguir qualquer reação não. Uma reação, no caso de amônia, sempre vai seguir
essa proporção estequiométrica. Então, cada reação vai ter uma proporção. E os números têm que seguir essa mesma proporção, as massas, né? Ou volume, enfim. Porque isso vai de acordo, no fim, isso vai de acordo com as moléculas que a gente viu, os reagentes e produtos. Porque se a gente tivesse aquela reação lá de cima, se eu tivesse só um de nitrogênio, um de hidrogênio e 2 de amônia, eu não ia conseguir fazer essa reação, porque eles não estão respeitando a proporção que eles precisam para reagir. Então, por isso que a gente tem que balancear e respeitar a proporção estequiométrica dos nossos elementos. Pode passar, então. Agora vamos fazer um segundo exemplo. Tu quer fazer? Pode ser? O que que eu faço? Acho que voltou aqui, enfim. Então, aqui a gente tem o exemplo do alumínio metálico reagindo com ácido sulfúrico, H2SO4, e forma o sulfato de alumínio mais gás hidrogênio. Então, como que vai ser a contagem de átomos? Tudo que tem no lado dos reagentes, tudo que tem no lado dos produtos. Então, nos reagentes eu vou ter um átomo de alumínio, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Agora, no lado dos produtos, eu tenho 2 átomos de alumínio, 2 átomos de hidrogênio, que é o que é a molécula de gás, 3 átomos de enxofre, por quê? Porque eu tenho 3 moléculas de SO4. Então, esse 3, entre parênteses, significa o ânion, SO4. Então, eu tenho 3 átomos de enxofre, porque aqui só tem 1 vezes 3 dá 3. E 12 átomos de oxigênio. Por que 12? Porque eu tenho 4 átomos na molécula, no ânion de SO4, então 4 vezes 3, já que eu tenho 3 desse ânion, dá 12 átomos de oxigênio. Então, aqui a gente tem quantidades diferentes dos mesmos átomos, então a gente vai ter que balancear. A única coisa que está igual de um lado do outro é o número de hidrogênio, mas o alumínio, oxigênio e enxofre está diferente, então a gente é obrigado a balancear. E o cálculo estequiométrico é obrigado a fazer depois de fazer o balanceamento, por isso que a gente está explicando isso. Então, mas por qual elemento eu devo começar? Como é que a gente poderia ver como utilizar, como fazer esse balanceamento, por qual começar? Uma regra básica que a gente costuma usar é o macho, que é assim, sempre começar primeiro pelos que são metais da tabela periódica, depois os ametais, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Então, respeitando essa regra, primeiro a gente começaria com o alumínio, porque ele é metal, né, dos que estão aqui. E além de ser metal, ele tem um coeficiente 2 aqui. O índice dele é 2, então a gente começaria a balancear desse lado, pela regra, né. Então, o que a gente faz? Colocaria o número 1 aqui, colocando o número 1 aqui, 1 vezes 2 dá 2 alumínio. Então, a gente, para respeitar o mesmo lado, um lado com o outro, teria que colocar o número 2 na frente do alumínio. Então, vai ficar 2Al mais H2SO4. Quando não tem nada na frente, a gente já sabe que é 1 mais H2. E assim a gente vai fazendo depois com enxofre e os ametais, né? Que seria enxofre, oxigênio e depois vem carbono, não tem. Se não tem carbono, a gente parte para o outro, que é o hidrogênio. E por último, o oxigênio. Não sei se ele continua. Ah, continua. Tá, então, fazendo a contagem, então a gente já conseguiu balancear o alumínio. Agora falta os outros. Aí agora vem para o enxofre. Colocar 3 átomos de enxofre. Aqui eu tenho 3, né? Como a gente tinha visto. Então, a gente tem que ter 3 átomos de enxofre do lado esquerdo. Então, o que a gente faz? Coloca o coeficiente 3 na frente do H2SO4. Então, agora eu vou ter 2 Al mais 3 H2SO4 e 1 Al2SO4 mais 1 H2. Então, basicamente, o que falta agora é balancear os hidrogênios. Aí, seguindo a regra do macho, como a gente tinha visto, que tinha o enxofre e o oxigênio é por último, né? Embora seja metal, ele vai por último.
Então, agora vamos para o hidrogênio. O hidrogênio desse lado aqui, então agora com coeficiente 3, 3 vezes 2 tem 6. E do lado direito, nos produtos... Ah, tá no próximo? Tá. Uhum. Aqui. Então, agora desse lado eu tenho 3, então eu tenho 6 átomos de oxigênio. Então, eu vou precisar de... E esse lado tem Hidrogênio. Teria 2, né? Então, a gente tem que colocar... aqui tem 6 átomos de hidrogênio, a gente teria que colocar, então, o coeficiente 3, porque 3 vezes 2 daria 6 hidrogênios. E aí, vai igualar os reagentes com o produto. E daí, por último, vai faltar o oxigênio, mas o oxigênio automaticamente já vai ser balanceado, porque se for contar aqui, 3 vezes 4 dá 12. Aqui eu tenho 4 vezes 3 dá 12, então vai estar tudo igualado, tanto de um lado como o outro. Então, alumínio, depois o total vai ser 2 átomos de alumínio de um lado e do outro, 6 de hidrogênio de um lado e do outro, 3 de enxofre e 3 do outro, então enxofre também vai ficar ok. E, o slide está tapando. E 12 átomos de oxigênio de um lado e 12 de outro. E assim a equação fica balanceada com os coeficientes 2, 3, 1 e 3. Lembrando que quando não tem nada na frente é 1, mas pode escrever como não precisa. Uma coisinha que tinha no slide anterior é que está falando sobre os sulfatos. Porque se a gente pegar lá ali na reação que não está balanceada, se for pegar a caneta aqui, a gente tinha 3 grupos sulfato, né, no lado dos produtos. E no lado lá dos reagentes, a gente só tinha 1. Então, a gente pode fazer essa contagem por número de enxofre ou por número de sulfato, quando eu só tenho uma molécula contendo o enxofre. Então, eu poderia pensar que ali nos produtos eu tenho 3 átomos de enxofre, preciso de 3 átomos nos reagentes, ou também a gente pode pensar que como eu tenho 3 grupos sulfato, no lado dos reagentes eu também vou precisar desses 3. Às vezes isso do sulfato ajuda bastante quando ele aparece em outras reações, porque aí tu balanceia só o sulfato e se sobra enxofre, tu mexe só na outra molécula, já sabendo que o grupo sulfato está certinho. Uhum. Pode continuar. Tá, e aí então, umas reações bem comuns de balancear são as reações de combustão. Só deixa eu tirar aqui. E a definição básica de uma reação de combustão, no caso, a combustão é um tipo de reação química, como eu falei, vai ter vários tipos de reação, algumas ocorrem através de luz, outra com energia elétrica, que precisa acender, ou conforme a temperatura. Tem vários tipos de reação, que vocês vão ver também em Química A, e a combustão é uma delas. Então, é uma reação que ela vai ocorrer entre 2 ou mais reagentes, sendo que um é combustível, o outro comburente, e ocorre uma grande liberação de calor, energia na forma de calor. Então, aqui a gente tem um triângulo, que é a tríade da reação de combustão. Então, o que acontece? Eu sempre vou ter um combustível, que o combustível vai ser o quê? É um material que reage com oxigênio. No caso, a gente teria gasolina, o álcool reage com oxigênio. Então, basicamente, são coisas que podem ser inflamáveis, que a gente pode liberar calor, reagindo com oxigênio. Então, o oxigênio aqui a gente chama de comburente. Então, o comburente sempre vai ser O2, gás oxigênio. Então, para uma reação de combustão ocorrer, a gente precisa ter O2. Então, tem aquele experimento, não sei se eu cheguei a colocar, não coloquei, o experimento da vela, que se tu coloca uma vela em um copo, uma vela acesa em um copo, vai chegar uma hora que em cima o copo, vai chegar uma hora que o calor vai apagar, a vela vai apagar. E vai apagar porque falta oxigênio. Então, a reação, uma hora vai terminar, não vai mais ficar ocorrendo pela falta de oxigênio. Porque é o oxigênio que serve como comburente para que a combustão ocorra. E sempre vai ser com bastante liberação de calor. E aí a gente tem 2 tipos, que é uma combustão completa e combustão incompleta.
numa combustão completa, é feita uma ruptura, a gente tem, então, hidrocarbonetos, que são compostos de carbono e hidrogênio, vão reagir com gás, oxigênio, formam dióxido de carbono e água. Então, isso aqui, sempre que forma dióxido de carbono com água, a gente chama de uma combustão completa, ou seja, todo o meu hidrocarboneto formou CO2, dióxido de carbono. Aí, aqui um exemplo é o isoctano. Então, é feita uma ruptura dessa cadeia carbônica, em que ela vai se oxidar como átomos de carbono e vão reagir com gás oxigênio. E aí forma o CO2 e água. E na combustão completa, por exemplo, é o gás metano, que ele reage com O2, forma dióxido de carbono e água, liberando sempre calor. E o gás butano, que é o de... também tem no gás de cozinha, né? Botijão, que é o C4H10. Também é uma combustão completa. Mas e aí, como é que eu posso saber se toda reação, o que toda reação completa tem em comum, né? A pergunta que fica. Basicamente, os produtos da combustão completa vai ser o dióxido mais água. E numa combustão incompleta, então, não vai ter o dióxido. Ao invés de dióxido, vai ser monóxido. Então, como eu falei, às vezes vai faltar oxigênio e nem todo, faltando oxigênio, acaba formando monóxido. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei imagem, coloquei. Quando você vai num túnel, os túneis, você, às vezes, ou garagem, se o carro fica ligado, tu pode sentir falta de ar, é porque está faltando já oxigênio. Que mais? Vai andar de ônibus, o ônibus todo fechado, começa a sentir falta de ar, a nossa respiração libera CO2. Então, vai chegar uma hora que a gente vai faltar oxigênio, a gente vai começar a faltar ar. Não que a gente vai formar monóxido, mas é um dos motivos para o cansaço é a falta de oxigênio, né? Dessa reação que ocorre na nossa respiração. Então, na combustão incompleta, não tem oxigênio suficiente, e daí o comburente, ou seja, de comburente, para queimar todo o combustível. Aí acaba formando o que a gente chama às vezes de fuligem, ou monóxido de carbono e água. Então, a gasolina pode formar monóxido, tanto como dióxido. Então, quando o escapamento, acho que a reação não está adequada, forma monóxido. E o monóxido pode dar, não é falta de ar, ele é nocivo, ele é tóxico. Então, tem casos, se não me engano, aquele caso da família brasileira que foi para o Chile, era porque tinha formado monóxido, e ele é um gás que a gente não vê, não sente cheiro, e aí respiraram e acabaram morrendo, então ele é bem tóxico. E a combustão incompleta, então, a gente tem a possibilidade de formar o carbono, que é a fuligem, carbono puro, porque daí também, como eu falei, também não tem, na combustão incompleta não tem oxigênio suficiente, então forma fuligem e água. Um dos exemplos é quando queima papel e sobra aquele vestígios, assim, de pretinho, né? Isso aqui é um exemplo de fuligem. Então, e que reações incompletas têm em comum? Então, vai ser o monóxido de carbono, a fuligem e a água. Enquanto a completa é só dióxido de carbono e água. Então, aqui um exemplo, como é que a gente sabe visualmente se uma reação está sendo completa ou não? Aqui, o que queima no pavio, o combustível é o pavio, né? Então, aqui ele recebe bastante calor. Já aqui para cima ele não recebe tanto, porque o combustível estaria aqui, né? Então, ele vai receber o comburente aqui mais fácil. Então, essa parte azul é a zona de combustão completa, enquanto a incompleta é a amarela. Então, aqui nessas duas chamas, as duas estão como combustão completa, já essas duas como combustão incompleta. Então, pela cor da chama, a gente consegue saber também que tipo de reação está ocorrendo. Então, analisando um isqueiro,
né? Que é o mesmo sentido da vela. No centro dele está bem azul e por fora está amarelo, porque falta o oxigênio. E aí bem por cima está incolor. Então o azul é onde a mistura do combustível mais o comburente, a parte fria da chama. Na amarela a gente tem uma combustão incompleta e a coloração amarela é o carvão, fuligem em alta temperatura. E o incolor é uma combustão completa também. Ops. Mas aí a gente não vê, né? Que é a parte mais quente da chama. Por isso que às vezes tem pessoas que colocam o dedo na chama, lá dentro, porque na verdade o maior calor é na parte externa, que é onde mais tem calor, né? Na parte de fora, mais recebe oxigênio. Então, quando a chama do fogão está bem regulada, a gente não tem aparecimento da chama amarela. Mas com pouca combustão, um pouco da combustão incompleta sempre ocorre. Mostrando aqui um exemplo. Você já observou que a chama do fogão, de tempos em tempos, mostra os lampejos de coloração amarela? Isso diz que ocorreu uma reação incompleta. Então, quando a panela fica com fundo preto, aliás, e quando a panela fica com fundo preto? Esse fundo preto é a fuligem que ocorreu no processo da combustão incompleta. Então, por exemplo, aqui o gás não está bem regulado para que ocorra toda a reação com gás oxigênio. Então, uma base para a gente resolver o cálculo estequiométrico é seguir isso. Primeiro, a gente escreve o que o exercício propõe de equação química. Então, se o exercício falar, está ocorrendo uma combustão incompleta, tu já sabe que pode estar formando CO, monóxido de carbono, ou fuligem, mais água. Se for completa, vai ser dióxido de carbono mais água. Depois vai ver se a reação está balanceada. Aí a gente pode usar o método das tentativas, que é a regra do macho. Sempre começando dos metais, depois a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Identificar as substâncias que o exercício propõe. Então, se o exercício está falando que vai reagir, sei lá, A com B, você tem que pensar em A com B e não no C. Entende? Depende, tem que ver o que o exercício está falando, quem que ele está comparando no exercício. Depois calcule a massa molar de cada um. Normalmente a gente precisa calcular. Um ou outro só que não pede, que daí só pensa como... Mas se pede massa, comparar massa, normalmente tem que calcular a massa molar. Que daí a gente vê na tabela periódica a massa de cada composto individual e soma conforme a molécula. Depois verificar as grandezas, unidades que o problema propõe e montar uma regra de 3. Então, na primeira linha, os dados da equação. O que a equação em estequiometria balanceada está falando? Tem 2 para 3. E na segunda linha, os dados do enunciado. Então eu tenho 2 desse, tantos vai reagir com X. E a pergunta X. Então, é uma regra de 3 simples. Só tem que se atentar nas grandezas, o balanceamento e fazer a equação corretamente, né? E aí, para conversão de unidades, como eu falei, a gente sempre tem que verificar as grandezas que o problema propõe. Às vezes o problema dá algo em massa, em gramas, e ele quer em quilo, ou dá em quilo e pede a resposta em miligrama. Pode ser qualquer mudança de unidade. Então, vocês têm que se atentar ao que o exercício está falando também. 1 quilo, lembrando que 1 quilo é 1000 gramas, 1 grama, 1000 miligramas, 1 tonelada, 1000 quilos, 1 litro, 1000 ml, e 1 metro cúbico, que é só pensar com uma caixa d'água, daria 1000 litros. Então, acho que é isso que a gente tinha para falar hoje. Você quer falar mais alguma coisa? Uma coisa bem importante para resolver os exercícios é prestar atenção na pergunta, no que ela está perguntando e nos dados que ela fornece. Porque muitas vezes o exercício dá outros dados que a gente não precisa usar. E aí a gente quer usar todos os dados porque acha que precisa usar e acaba fazendo uma confusão. Então é bom ser bem organizado, anotar os dados que a questão te dá, anotar o que ela quer saber, para saber o que tu vai relacionar e quais as massas que tu vai calcular, qual regra de 3 tu vai montar. Não se preocupe em usar tudo que ela dá,
usem o que for necessário. Que nem por isso que eu coloquei aqui, identificar que substâncias que o exercício está falando, de quem com quem que ele está comparando. E daí a regra de 3 vai vir a partir disso. Normalmente a não ser, às vezes precisa fazer regra de 3 para converter unidades. Mas daí é uma outra questão, porque daí só vai converter se o exercício realmente pedir a resposta em unidades diferentes, que nem eu falei, daqui ele quer em, sei lá, litros. Aí tem que seguir este quadrado aqui. Eu coloquei as unidades mais básicas, né? Normalmente vai estar, às vezes, pode estar a resposta como notação científica, né? Em 10 elevado ao cubo, coisa assim, menos 3 Para gramas. números muito grandes ou muito pequenos. Mas então é isso que eu tinha para falar. Tem mais alguma coisa? Não. Aquela lista que a gente postou é de cálculo, né? Tem exercício de cálculo estequiométrico e de combustão. Isso. Aí eu vou postar de combustão junto com essa aula. De cálculo Isso. Então tem estequiométrico. bastante exercício para resolver. Daí a gente colocou 5 exercícios, vai estar lá no Classroom. 5 exercícios de balanceamento e mais 4 envolvendo o balanceamento de combustão. Aliás, cálculo estequiométrico de combustão, não balanceamento. Isso. Então é isso. Bons estudos. Isso. Qualquer dúvida, falem com a gente.